Olá, saudações, as nossas boas-vindas a mais um Evangelho no Lar aqui do nosso educandário Leon Denis. Eu sou o Douglas e te acompanho aqui em mais esse vídeo, mais essa jornada de reflexão, de conhecimento, de conexão, de oração. Esse é o nosso evangelho de número 152. E lembrando que eu sempre trago aqui esse número, né, logo no começo, esse recado, para quem assiste com frequência, né, acaba sendo repetitivo, mas necessário, porque caso você esteja assistindo pela primeira vez, para quem está chegando, né, aqui como uma novidade, pessoal, então é só para você saber que existem esses outros 151, se você quiser assistir, mas eles não são uma sequência, tá? Você pode começar desse sem problema e assistir aleatoriamente, enfim, tá bom? Então, tenha esse conhecimento das outras edições que já estão disponíveis, né? Vai para o Facebook do nosso Educandário e é hospedado no canal do YouTube Educandário Leon Denis, tá? Lembrando também, né, no nosso Educandário, gente, no nosso canal, aliás, do YouTube, né, do Educandário, nós temos outros materiais, como gravação de prece e radiação, também nós temos, né, gravação das palestras, porque toda quarta-feira acontece uma palestra pública na nossa casa, na nossa sede, e depois essa palestra vai para o YouTube, então já tem várias palestras lá, tá bom? E, claro, né, esse material aqui do Evangelho, tá, gente? E antes da gente começar, mais alguns recadinhos, lógico, né? Primeiro deles, né? Vida real, isso aí, tá? Pode acontecer de eu precisar interromper aí por algum barulho, alguma coisa, alguma situação, né? Estou aqui com animaizinhos de estimação por perto, né? Que de repente podem querer aparecer, enfim, querer se manifestar, tá? Também, né? Tem estrada passando aqui perto, então, né? Barulho de carro, de moto, de buzina, enfim, né, gente? Muitas coisas acontecendo, mas como eu sempre digo, né? Por favor, não interrompa, não deixe isso ser o foco, né? Realmente treine aí a sua estratégia para que a gente foque realmente na mensagem e no que a gente veio fazer aqui, tá bom? Que é esse momento tão precioso que a gente se prepara, né, com tanto carinho e a gente não pode deixar assim ele se esvair por coisas à toa, tá bom? Então não vamos deixar a vida real acabar com o nosso evangelho, estragar o nosso evangelho, tá? Também um outro recado, né, gente, é para que você tenha aí a sua agulha, o seu copo, a sua garrafa, enfim, a sua jarra, né? Ó, eu tô aqui com a minha garrafinha, que dá para ver bem, né? Tá? Eu já tô aqui com a minha garrafinha, gente, né? Porque eu tô gravando, não tô em casa, então tô aqui, né, adaptando o que eu tenho. E aí, galera, o que acontece é, lá no final, quando a gente vai se despedir, quando a gente vai finalizar, na prece final, a gente roga também pela fluidificação dessas águas, tá? Então, pode dar um pause aqui e pegar aí o seu recipiente com água potável para a gente então poder fazer essa fluidificação e tomar um golinho, fazer o nosso brinde ao final, tá? E também, né, um outro recado importante, gente, é que desde a última edição, da edição de número 151, nós estamos fazendo algo um pouco diferente. Então, estivemos aí alguns anos, né, durante essas 150 primeiras edições, trazendo de fato o livro O Evangelho no Lar, né? Que é essa base do espiritismo por Allan Kardec e tudo mais, contudo, aliás, né, nós tivemos agora um novo plano, refizemos esse plano e seguimos agora com outras obras, né? E uma das obras que a gente vai ver hoje é o Vinhas de Luz, tá? Que é Vinha de Luz, aliás, né? Que é do Chico Xavier, que traz também mensagens, né, gente, super interessantes. Então, a gente, né, vai trazer o Vinha de Luz e outras obras da mesma coleção. Em cada evangelho, em cada vídeo, a gente vai ter obras diferentes, né? Ler a mensagem, fazer a sua devida interpretação, tá? Então, né, desde a edição de 151, como eu falei, estamos agora nesse novo formato. Pouquinho só de diferença, né? Tá? Então, hoje não vai ser diferente. Já tenho aqui separadinho os textos do Vinha de Luz, que, né, não estou aqui com o livro de fato, mas tenho ele no telefone e a gente vai ler através da versão digital aqui. Mas, antes disso tudo, recado dado, vamos agora para a nossa prece inicial para começar de fato esse evangelho. Então, te convido a respirar,
desacelerar o seu coração, a sua mente, e deixar de fato o seu coração aí entrar na sintonia desse evangelho, dessa mensagem, de todo esse propósito que a espiritualidade traz para nós, através do nosso Pai Criador, de Jesus, nosso amado governador, para que a gente realmente faça essa junção de tudo isso que nós temos a dar de melhor com aquilo que é trazido pela espiritualidade tão positiva, por essa equipe tão benéfica, também de melhor a cada um de nós, a este ambiente e as coisas que estão por vir, da qual estamos nos preparando durante tanto tempo, o tempo todo. Que isso então possa nos fortalecer, possa auxiliar nesse preparo desse tanto de situações, para que possamos realmente estar, saber lidar com tudo isso, saber o que fazer, saber como fazer, ser apoio, ser suporte. É isso que te rogamos agora, iniciando então mais esse evangelho. Gratidão e que assim seja. Tá friozinho por aqui, Tô gravando aí de jaqueta ainda. E, realmente o frio resolveu não nos abandonar. Mas isso não é uma reclamação, porque eu amo frio, gente, então tá tudo certo, tá? Gente, e hoje, lá do Vinha de Luz, eu venho aqui com o nosso texto de número 11. Abre a porta, tá? E aí, nesse texto diz o seguinte, que vem lá do livro de João, do versículo 20 ao 22, aliás, perdão, tá? E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: recebei o Espírito Santo. Por que não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Ele que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? É que o Mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda o seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações, mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado
e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. E aí, a nossa pergunta é: você já abriu a sua porta? Ou você fechou já a sua porta por acreditar que não adianta ela estar aberta? Alguma frustração lhe causou essa vontade de fechar a porta? Todos os dias, né? Todos os dias a verdade é que a gente passa por situações, por coisas, e aí vai de cada um realmente, como o próprio texto diz, em que a gente tem vontade de fechar essa porta, né, gente? Que nós temos vontade realmente de deixar essa porta bem trancada, porque a gente não sabe o que mais pode vir. E o medo da decepção, ele é grande. Mas assim como pode haver a decepção, também pode haver a questão, né, do sucesso, a questão da bênção. Porque antes de abrir a porta, é preciso conectar. É preciso colocar a frequência. Como a estação de rádio mesmo, né? Não adianta você querer ouvir rock numa estação que só vai tocar sertanejo. E às vezes a gente está lá e por preguiça, por comodismo, não quer colocar a nossa mãozinha lá no sintonizador do rádio e mudar para a frequência realmente para a emissora que vai tocar a música que eu quero. Ah, mas eu queria... É esse o ritmo, mas não é essa música especificamente. Calma. Calma, porque assim como você quer isso, várias pessoas querem exatamente o que elas querem. Só que a espiritualidade age como algo de cada vez e dentro daquilo que é necessário. Porque sabe-se lá, se dando aquilo exatamente que você quer, você não vai causar alguma situação que vai colocar tudo a perder? Ou que vai prejudicar muito mais futuramente do que auxiliar? Isso pode acontecer. E muitas vezes a gente não tem essa noção, né? Então, essa situação do abrir a porta, né, é fazer a nossa parte. Porque a espiritualidade está ao nosso redor, né? Deus está onde você quer que ele esteja. E isso é muito pessoal. Assim como a maneira de cada um abrir a porta. Né? Vamos colocar que essa porta e se sintonizar realmente, né? Além de fazer aí a sua parte, porque isso é necessário. E tem uma frase que eu gosto muito, eu vivo repetindo, que é o seguinte: você pode fazer de tudo pelo outro, menos a parte dele. E às vezes o outro é você. Muitas vezes o outro é você. E você fica esperando que as pessoas façam isso. Ai, mas já que ela fez isso, ela pode fazer mais isso também, né? Poxa, ela fez até aqui, por que ela não vai continuar fazendo? Será que você não é o outro que está pensando que o outro tem a obrigação de ficar fazendo por você e não existe obrigação nenhuma? Aí? E aí você realmente não está fazendo a sua parte, e aí está deixando de prosperar, de conquistar, de galgar aquilo que você tanto precisa, que você tanto quer, porque você só está esperando pelos outros. Ah, mas é tão difícil. Claro que é. Uma coisa que eu sempre repito também é: estamos em um mundo de provas e expiações. Nada aqui é para ser fácil. E quando é fácil, desconfie. Porque às vezes, né, a coisa tem mais coisas aí por trás, né? E essa maneira de sintonizar, gente, vamos colocar aqui que o abrir a porta ou abrir uma das portas que seja uma frestinha, né? Que é esse sintonizar com o Criador, que é esse realmente, né, saber pedir e conectar-se de alguma forma, é muito pessoal. A porta é só sua e de mais ninguém. A chave é só sua e de mais ninguém. Então, de que maneira? Você já descobriu de que maneira você consegue fazer isso? É através de uma oração? É fechando os olhos? Ou não, para mim melhor é ficar com os olhos abertos. Ah, de repente é vendo um filme que tem alguma coisa que me eleva. Por que não? Ah, é vendo um vídeo onde isso acaba acontecendo. É ouvir uma música onde isso acaba acontecendo.
Gente, não existe fórmula mágica para essa conexão com a espiritualidade, com Deus. Não existe, para que você abra a porta. Esse tipo de porta, né? Porque aqui o texto nos dá muitas oportunidades de interpretação. Então, isso é muito pessoal, gente. Eu, particularmente, vou dizer, tá? Eu me conecto muito ouvindo música. E, muitas vezes, músicas que não são espíritas, músicas que não têm nada a ver com religiosidade ou espiritualidade. Nada a ver. Mas aquilo, o som, enfim, a harmonia consegue me elevar a um estado que eu não ouço letra nenhuma, porque às vezes a letra está falando, né, algo que, vamos combinar, né, não vamos entrar aqui nessa situação, é completamente desprezível, né, na minha opinião. E aí, às vezes, a gente, e eu pego e faço isso, sabe, e consigo colocar a letra ali completamente de lado, mas aquela melodia me eleva e eu consigo fazer uma oração assim que me deixa tão bem, que diz tanto daquilo que eu queria falar, que consegue colocar no mundo tudo daquilo que eu queria expressar. Então, eu não sei nem explicar direito para vocês, mas isso acontece, gente. Essa é a minha chave para abrir a minha porta. E eu descobri isso depois de adulto, descobri isso depois de muito tempo, mas também não tem tempo certo. O grande problema, a grande situação que só nos prejudica, gente, é querer manter a porta fechada. É pensar que os outros têm a sua chave. É achar que é obrigação dos outros abrir a sua porta e manter a sua porta aberta. Não. Os outros podem até auxiliar aí a manter essa porta aberta, colocar aquele pezinho ali para que a porta não venha a bater com tudo quando venta, mas é você que vai ficar com a mão na maçaneta e fazer dela o que você quiser. E ninguém mais. Dito isso, gente, né? Tem muita coisa a ser explorada aqui nesse texto. É um texto magnífico que dá muita interpretação. Mas a gente vai parar por aqui. Vamos finalizar. Mas também, né? Se você tem mais o que dizer, se está em mais pessoas, ou mesmo sozinho e tem mais reflexões a fazer, de repente quer escrever, quer anotar, isso é importante. De repente essa é a sua maneira, essa é a sua chave para abrir a porta, tá? Faça isso, não se deixe levar só por esse vídeo, né? A gente está aqui como ferramenta, como essa ponte, mas, por favor, né? Não se limite a gente, né? Então, vamos lá para a nossa prece final. E dentro dessa conexão, buscando a nossa chave para abrir essa nossa porta, que leva a qual lugar exatamente? Pense, o que você vê atrás dessa porta? É realmente o que você gostaria? E essa chave está sempre ao seu alcance? Ou é preciso tomar todo o cuidado para não perdê-la? Quantas vezes você já perdeu e retomou essa chave? Essa importante reflexão serve para que a gente continue seguindo esse caminho e tenha noção desse autoconhecimento tão necessário no nosso dia a dia, para que cada vez mais sejamos nós mesmos e que essa nossa porta se mantenha aberta e fortalecida. Rogamos também aqui nesta oração pelas águas para que se fluidifiquem tudo aquilo que é necessário para mantermos a nossa porta aberta, a nossa chave em mãos sempre que possível e necessário. Então que tudo isto esteja dentro do nosso copo, da nossa jarra, o que cada um tem aqui consigo neste momento. E essa nossa porta se mantenha como fortaleza, como abrigo para tudo aquilo que buscamos e para tudo aquilo que somos. Gratidão e que assim seja. Dito isto, não podemos deixar de tomar um golinho aqui ao final. E esse foi mais um evangelho aqui do nosso educandário Leon Denis. Eu sou o Douglas, te acompanhei nessa nossa edição de número 152. E logo, logo, a gente volta aqui para mais vídeos do nosso evangelho no lar do educandário Leon Denis. Obrigado e até lá.